Eu nem representei que o Ellison já é da casa, viu, gente? Ele vai trabalhar para lá do irmão Saboreira, mas ele é da casa. À vontade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quando Jesus começou o trabalho de divulgação na terra, o seu primo, João o Batista, já era famoso. Nos dias de hoje, diríamos que o João Batista já tinha as suas redes sociais com bastante seguidores. E aí, quando Jesus começa a divulgar, a falar, a se expor para as pessoas, os discípulos de João Batista o procuram e falam: olha como ele está crescendo, como ele está ampliando os seus seguidores, estão tirando aqui da nossa rede. E aí João Batista fala uma coisa muitíssimo interessante, que nem sempre nós recordamos no dia a dia. Aí João Batista fala assim para os seus discípulos à época: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Esse pensamento, essa ideia deve nos inspirar, porque se nós não diminuirmos, Jesus não vai crescer nos nossos corações. Então o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso objetivo é justamente esse, de recordar Jesus. E recordando Jesus, quem sabe, ele não vai angariando espaço, não vai conquistando espaço nos nossos corações, nas nossas mentes, e daí a pouco, recordando uma historiazinha de Adelino Silveira sobre Chico Xavier. Uma noite de Uberaba, muito quente, muito calor, Chico já tinha mais de 80 anos, lá para as 3, 4 horas da manhã, a fila enorme, e as pessoas se aproximando de Chico e beijando a sua mão. E Chico humildemente beijava a mão das pessoas. Uma pessoa de 82 anos, há horas e horas naquele calor insuportável. Aquela casinha do pé direito, baixinho, começou a sangrar um pouco a boca de Chico Xavier. Desidratação muito comum, muito fácil nos idosos. E aí Adelino se incomodou: mas esse pessoal não vê que ele está quase morto? Ele está mal se sustentando no corpo. Vocês lembram que alguém colocava a mãozinha atrás da cabeça de Chico? E aí ele fica inquieto com aquilo, né? E Chico, que captava quase tudo à sua volta, resolve dirigir-se a Adelino e fala assim: por que será que eles vêm? Por que será que eles vêm? Aí Adelino ficou assim, sem jeito, preocupado. Como é que responderia aquela pessoa maravilhosa, né? Aí Adelino falou assim: eu acho que eles têm saudades de Jesus. Então, quando a gente diminui e Jesus cresce nos nossos corações, talvez seja possível que, de alguma forma, o nosso viver, o nosso existir, mate as saudades de Jesus que muitos sentem nos dias de hoje. Por isso é que a gente chama Jesus para nos acompanhar. Quando Jesus começou o seu messianato, ele saiu a angariar companheiros, ele saiu a angariar evangelizadores que pudessem dividir com ele a tarefa de ensinar, de orientar e de educar o povo. E a ideia de Jesus era espiritualizar a religião, porque a religião naquela época, ela era muito materialista. Eram práticas, eram ofícios, eram ritos, eram dogmas. Tudo isso materializava a religião. Então Jesus juntou essa equipe de evangelizadores para espiritualizar a religião. E quando Jesus saiu a convidar as pessoas,
ele usava normalmente duas expressões: vinde-me, segue-me, venham após mim. Então, esse era o convite, esse foi o convite feito àquela época. E àquela época, muitos de nós, em recebendo o convite de Jesus, saímos pelo mundo, ide ao mundo e pregai o Evangelho. E nós saímos entusiasmados, aqui e acolá, vencendo florestas, montanhas, desertos, assim no estilo de Paulo, né? Sofrendo perseguições, e nós fomos para o mundo. Só que chegando uma determinada época, com esse monte de gente espalhado evangelizando, nós ficamos preocupados com as letras evangélicas, porque quem conta um conto sempre aumenta um ponto, e preocupados com a pureza das letras evangélicas, nós constituímos o catolicismo, que se fez dominante, e ali estagiamos em longo período. Só que depois de algum tempo, ao perceber que muitos homens usavam o Evangelho a benefício próprio, nós nos associamos ao protestantismo evangélico nascente para ver se Jesus ocuparia ou ocupasse mais espaço nos corações dos homens. Mas passado algum tempo, nós ficamos percebendo, ou nós viemos a perceber, que a letra que mata e o espírito que vivifica estava dominando a letra e nós perdendo o espírito. Nós verificamos que o Antigo Testamento quase que se sobressai sobre o Novo Testamento, e aí estamos nós aqui no Espiritismo. A busca da fé raciocinada, da liberdade de apreciação da mensagem de Jesus, da liberdade de optar, de viver, de interpretar, de sentir, de nos comportarmos da melhor maneira, da maneira que achamos mais justa, segundo as luzes que Kardec projeta sobre o cristianismo. Então, qual é a nossa ideia em recordar esse convite de Jesus? Vinde após mim, vem, segue-me, venha, siga-me. A ideia é reavivar a memória. O que é que Deus, o que é que Jesus nos propôs? Até porque Jesus nos advertiu: vou-lhes enviar o Consolador para recordar o que foi esquecido, para dizer aquilo que não pôde ser dito. Então a ideia é recordar para a gente reapreciar, reavaliar. Uma outra questão: quem sabe nós não somos aquelas sementes à beira do caminho, esquecidas, meio indiferentes às proposições de Jesus, às ideias de Jesus. Quem sabe não renovamos os votos? Quem sabe também não conquistamos posição melhor do que tínhamos até alguns anos atrás? Então, para recordar e para fazer esse movimento de avaliação, de reavaliação, de renovação, de reconstrução, nós vamos fazer uma porção de perguntas. Existe uma frase atribuída a Albert Einstein que diz o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Allan Kardec construiu o Livro dos Espíritos a partir de perguntas. E aí nós vamos fazer uma série de perguntas para ver se o nosso mundo íntimo se alvoroça, se perturba, se a gente coloca não uma, mas 10 pulgas atrás da orelha, se a gente não procura cair em si, acordar para esse restante de existência que todos nós temos. Nós vamos lá no jovem rico, no moço rico. O moço rico procurou Jesus buscando a transcendência. Por que esse jovem rico buscou a transcendência? É porque ele era muito bem postado, social, econômica, culturalmente,
atleticamente, no dizer de Amélia Rodrigues. Como diriam os jovens, ele estava bem na fita, os jovens da minha época, na crista da onda. Ele estava bem, ele estava nas colunas sociais. Então, se ele já estava assim tão bem postado, naquele encontro com Jesus, ele buscava a transcendência. E aí ele pergunta para Jesus: que hei de fazer, Senhor, para atingir a glória eterna, a felicidade nos céus, entrar no reino de Deus? Jesus recordou os mandamentos com ele, os mandamentos que falam justamente da vida social. E Jesus confirmou, a partir da resposta dele, que ele, de fato, socialmente, ele estava muito bem. Mas uma coisa te falta. E aí Jesus propõe para ele: vem, segue-me, no final do diálogo. E aqui tem duas ações, aqui tem duas atitudes colocadas para o jovem rico. Vem, sai daí, de onde você está. Eu sei onde você está e você está muito bem, mas para o reino de Deus, você tem que sair daí. Sair desse seu mundo, sair desses seus valores, desses seus costumes, das suas tradições, repetindo Moniquinha aqui uma época, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas ações cotidianas. Modifique o sentido que você tem dado à vida, renasça, venha, saia daí do mundo material e venha para o mundo espiritual. Essa mudança de sentido existencial está bem clara quando Jesus diz o seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo se perder sua alma? De que adianta para você, jovem rico, ser tão famoso, benquisto, aplaudido, considerado, se você corre o risco de perder a sua alma? Então essa é a primeira atitude, a primeira ação proposta por Jesus. A segunda é: segue-me, venha comigo, venha após mim. As atitudes, os comportamentos, venha ver como é que se vive verdadeiramente. E como é que isso acontece nas nossas vidas? A poesia do Padre Zezinho disse que a gente tem que sentir, amar, pensar, sonhar, viver e sorrir como Jesus o fazia, o vivia. Essa que é a ideia, é recuperar, voltar atrás. Então nós vamos fazer uma breve reflexão a este respeito. Será que nós atendemos mesmo o convite de Jesus? Será que a gente está seguindo mesmo Jesus? Será que a gente está sentindo, sonhando, pensando, vivendo, sorrindo? Será que a gente está fazendo isso mesmo? Será que isso é uma constante nas nossas vidas? Será que dá para melhorar? Será que a gente tem condições de melhorar? A primeira coisa que a gente deve fazer é sair de uma fake news. Qual é a fake news? Qual que é a notícia falsa? A notícia falsa é que os seguidores de Jesus são aqueles de gestos excepcionais, extraordinários, espetaculares. Então, quando a gente vai falar de Jesus, de um seguidor de Jesus, a gente vai direto em Madre Teresa de Calcutá, porque ela, quando consultada qual era a sua religião, a minha religião é você, é vocês, são todos nós. E tem insistido com ela: quem é seu Deus? O meu Deus é você. E aí a gente fica imaginando a Madre Teresa de Calcutá, a gente fica imaginando São Francisco de Assis, a gente fica imaginando como é a vida de Chico Xavier, e assim vai, gestos extraordinários, espetaculares. Mahatma Gandhi derrotou a maior potência militar da sua época, o Reino Unido,
com um gesto de não violência. Então a gente fica às vezes colocado nessa situação de grandes gestos. E fala assim, eu não posso dizer que aceitei Jesus, eu não posso dizer que sou seguidor de Jesus. Ah, coitado de mim. Tende piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Não é isso. Jesus veio para quem? Qual era o alvo? Qual era o personagem principal do drama, do romance, da tragédia de Jesus? As pessoas comuns, os doentes da alma, do corpo, as pessoas equivocadas, iludidas, perdidas, sem pastor. Essas que eram as pessoas que eram o alvo de Jesus. Os sãos não precisam de médicos. Então Jesus veio para quem? Para nós, os comuns, que não vão fazer gestos espetaculares. E aqui eu recordo com todos 3 gestos espetaculares que estão lá no Evangelho. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Se for isso, fomos barrados no baile lá em nosso lar. Uma outra expressão, e todo aquele que deixar casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra. Bom, Rosália, minha amiga, se vocês forem deixar seus filhos menores de 12 anos, vão se haver com ela, vão ter que pedir ajuda para ela, porque abandonar menor de 12 anos é crime. E se for abandonar os maiores de 60 também, conselho do idoso, justiça. Então, não são gestos espetaculares. Isso é um modo de Jesus chamar a atenção para determinadas coisas. Dar a alguém a vida pelos seus irmãos. Olha, o máximo que eu consegui neste particular foi me inscrever no Hemominas para ser doador de medula. Ah, doar seu rim, sei lá. Sei lá depois. Nós não vamos fazer isso. E isso não significa que nós não somos seguidores, que nós não aceitamos Jesus. Por quê? Porque Jesus veio justamente para nós. Justamente para nós. Então a gente vai buscar alguma coisa no Evangelho que nos conforte, que nos tranquilize, que nos anime nessa persistência de acompanhar o guia e o modelo. O primeiro elemento é a alegria. A alegria. Tem uma passagem evangélica: acaso os convidados das núpcias podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Núpcias é o momento mais importante da sociedade, quando os afetos constroem a sociedade fraterna, quando a árvore, a teia da vida se renova. Núpcias. Vejam lá, o noivo capricha. Gente, o meu cunhado de 70 anos, mais ou menos, machista, criado por um pai que nasceu em 1909, eu fui no casamento do filho dele, tá ele lá com a mãozinha dentro d'água para fazer as unhas, porque o filho exigiu. Olha a revolução na cabeça desse homem por causa da alegria do filho casar. Então as núpcias são fabulosas e gastam dinheiro. Um dinheiro enorme. É o momento mais feliz da comunidade, as núpcias. E aí você não pode ir de lá de luto, deprê, cabeça baixa, triste. Então não combina. E o noivo é Jesus. Olha a ideia de Jesus. No momento de maior intimidade com o noivo, com a presença de Jesus, você vai ficar triste? É partilha, é comunhão, é extroversão, é pular, é reunir, é abraçar.
Essa aqui é a ideia. E aí o primeiro elemento para ver, para a gente verificar, para a gente conferir se a gente está mesmo seguindo Jesus. Está alegre? Seu riso é fácil? Você brinca? Você diverte? Você faz piada? Você faz negaça? Você dança? O que é que você anda fazendo? Ah, não, eu sou muito séria, compenetrada. Fica parecendo que é tolo, né? Quem ri à toa é tolo. Muito riso, pouco siso, é assim que nós aprendemos. Você tem tempo para brincar, para divertir, para rolar com o neto, para rolar com o vizinho do neto. Você assiste comédia, ou só assiste drama, violência, você só chora. Porque é, assim, é incompatível com a presença de Jesus, é incompatível você não ter alegria. E seu tempo, você usa só para trabalhar? Sua ideia é meta, conquista, progresso social, econômico? Onde é que anda seu sorriso? Sua alegria, sua diversão? Você anda na rua relaxado ou com os cascos afiados contra dar um coice? Qualquer coisinha. Eu não estou fazendo isso tanto de alegria, estou fazendo de bobice. Quando eu estou no sítio, lá a gente sai andando, o capim, a gente tropeça no capim, velho, sabe, né? Mais idade, sabe? Eu tropeço e caio, eu racho de rir, mas é por tolice. Tolice. Aí a gente vai pensar de novo. Nossos sentimentos, pensamentos e ações, eles geram, eles sustentam, eles ampliam a nossa e a alegria do entorno. Um outro elemento vai nos situar nessa nossa busca, nessa nossa caminhada, quando Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vos-la dou como o mundo a dá. Paz. Paz é um sentimento íntimo, não tem nada a ver com o exterior. Paz é um sentimento íntimo, uma fortaleza íntima, uma segurança íntima que sobrevive, que mantém a sua serenidade, a sua tranquilidade, a despeito da festa ou da tragédia, do emprego ou do desemprego, da saúde ou da doença. Você está em paz. O que está à volta, o que é temporário, transitório, não vai modificar o seu íntimo, ou ao menos não vai modificar muito o seu íntimo. E como é que se constrói, como é que se estabelece essa paz? A primeira coisa é a providência divina. Não cai uma folha de ar. Os pardais, eles alimentam, vocês valem muito mais que os pardais. Até os cabelos de sua cabeça estão contados. Existe uma providência divina que regula, que acompanha. Parênteses, absurdo não. Absurdo fica por nossa conta. Absurdo, se você está andando a 80 km por hora, a providência divina está do seu lado. Se você andar a 160 km por hora, a providência divina preferiu recolher, sabe? Preferiu não ver o que ia acontecer. Então, a regra geral é assim: providência divina, imortalidade da alma. Quem vai perder o emprego é a personalidade. O espírito está empregado, como dito na lição anterior, nos negócios divinos, em qualquer parte, em qualquer situação. Por fim, a reencarnação. Não deu nessa vez, você até que se esforçou, não deu, tudo bem, vai ter uma outra oportunidade. A reencarnação te coloca sempre no caminho da verdade e da vida, sempre, sempre, sempre. E aí você constrói 3 coisas, sequencialmente: tolerância. Com essa paz íntima, você começa com a tolerância. E o que é a tolerância para nós? Você não responde mal com mal. Não significa que você vai ficar bem.
na boa, sorridente, mas pelo menos você já não responde mal com o mal. Aí você alcança a posição de pacífico. O cara te faz mal, você faz o bem. E aí você já vai lá para frente, já anseia por um patamar maior, pacificador. Onde você está, a briga não prospera. A luta, a agressividade não prospera. O pessoal do futebol chama isso de a turma do deixa disso. O pacificador, ele atua a partir da sua presença, da sua mente, da sua mentalidade, das suas energias. As pessoas olham para ele com respeito, com consideração. Se eles quiserem brigar, eles vão brigar bem longe, e sai de perto. Porque eles se incomodam com a tranquilidade do pacificador. E aí a gente pergunta, a sua paz, a nossa paz, como é que está no trânsito? Está com pressa? Está apressado? O sujeito não viu a sua preferência? Passa, levanta. Eu de vez em quando eu sou lerdo, né? Aí engraçado é que eu só vejo mulher sem nenhum prejuízo. Quando eu olho para trás, está buzinando, tem uma jovem feminina. Aquelas fazem 4 coisas ao mesmo tempo, né? E aí já viu. No trânsito, como é que está? A pessoa erra, a pessoa entra na contramão. No trabalho, está disputando, está brigando pela gratificação, está brigando por trabalhar menos, por ser mais reconhecida, está na disputa, está na luta. E nos dramas familiares, quem não os tem? Eu levei muitos anos, foi Ângela, lá da antiga Biobras, hoje Novo Norte, né, que me ensinou o que é cadinho. Eu achava que cadinho é um trem gostosinho, docinho. Falava que a família era o cadinho purificador. Aí um dia eu falei esse negócio com tanto prazer que a Ângela perguntou, sabe o que é cadinho? Aí eu desconfiei, né? Desconfiei. Cadinho é um recipiente de cobre onde se fervem os metais. Dramas familiares. Como é que está lá no seu cadinho? Está soprando ou com fogo? Quem não tem? É cada coisa que filho arruma, cada coisa que filho arruma. E aqui já se disse, né, que a evangelização vai até os 99, né, as evangelizações. Pois aí, ó, 45 anos está em casa. 42, 43, quer ir embora não. Quer ir embora não. E aí os dramas familiares. Aqueles que não te compreendem, não te respeitam. Aqueles que querem abusar, aproveitar, passar perto. Como é que está a paz, a mansidão? E por nossas sombras, as nossas dificuldades, porque Paulo tinha as suas sombras. O bem que eu quero, não faço. O mal que não quero, esse eu faço. A gente anda desse jeito, igual Paulo. E aí, o que a gente faz? Deprime, suplicia. O que a gente faz? Como é que estamos nessa situação? E aí, por fim, a gente pergunta, com os nossos sentimentos, nossos pensamentos e com as nossas ações atuais, a gente está ajudando o pacificador? A gente está ajudando o pacificador, o Cordeiro de Deus? Ou a gente está dando mais trabalho para o Cordeiro de Deus? Uma outra questão que vai também ajudando a nossa posição no caminho da verdade da vida: compaixão, misericórdia, compreensão. A viúva de Naim estava levando o seu filho morto. Mulher, há milhares de anos atrás, eram terríveis. A situação da mulher, naquela época, no reino de Israel, ela podia ser vendida, escravizada, morta, abandonada. Homem chique naquela época, ele dava a carta de divórcio. Porque os que não eram chiques matavam, escravizavam, abandonavam. E quem
representava a família, era o homem, e se o marido morresse, era o primogênito. O filho único da viúva de Naim perdeu o filho, o menino morreu. Olha que dor, que tristeza naquela mulher. E aí Jesus, na narrativa evangélica, moveu-se de íntima compaixão. Tinha um empreendedor maluquete, sabe aqueles empreendedor maluquete mesmo, da pá virada, que acha que sabe tudo, que não precisa do SESC, do SENAC, do CDL, do CDI, não precisa de nada, ele era. E esse cara resolveu empreender, e ele, pegando dinheiro com seu patrão, com seu senhor, pegando, aí ele arrumou uma dívida monumental. Para aqui, para nós, ele arrumou uma dívida de 10 milhões de dólares. E aí a dívida venceu, o senhor chamou. Aí ele explicou: senhor, foi mal, não tem como te pagar. E ele explicou para Deus, para Jesus, para o Senhor, como é que foi que ele se envolveu naquela maluquice toda. Não tenho como te pagar. Aí o Senhor, movido de íntima compaixão, com aquele desorganizado, aquele bagunçado, perdoou a dívida. Num determinado momento, Jesus estava com as multidões e viu que as multidões andavam cansadas e desgarradas, como se não tivessem pastor. A depressão, o vício, a indiferença, essas coisas que graçam no mundo hoje, né, que perturbam, que atrapalham tantas existências. Aí Jesus moveu-se de íntima compaixão. Compaixão com quem está experimentando qualquer dor. Não a minha, a sua, a dor dele, é a dele. Compaixão. Como é que está nosso olhar, nosso sentido para quem padece de dor? E esses desorganizados, aloprados, bagunceiros, sem método, sem rotina, sem planejamento, que se envolvem em tanta confusão na vida, como é que está o nosso olhar para com ele? As pessoas que estão perdidas, né, que perderam o sentido existencial, que estão sem recurso, sem direção, como é que está o nosso olhar para ele? Augusto Comte Sponville tem um livro, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, e nota, ele é um materialista ateu. Ele é um materialista ateu. Ele fala que a compaixão, a misericórdia, é o ponto de vista de Deus, se o quisermos, no coração dos homens. Eu vivi uma experiência de câncer, uma época aí atrás, e eu vi muito no movimento espírita: está pagando seus pecados, louvado seja Deus. Aí um outro leu de Ramatiz, que quem tem câncer são os bruxos, aqueles que inverteram o sentido da vida, por isso A bruxinha. estão amargando o câncer. Será que Jesus, será que Deus olha a pessoa com câncer é desse jeito ou é com compaixão, com misericórdia? E esses bagunceiros desorganizados, sem planejamento, o que a gente fala? Qual é o nosso olhar? Bem feio. Quem não ouve manhã, mas coitado. Então, assim, se a gente está com o objetivo de seguir, de acompanhar, de pensar, sentir, sorrir, viver como Jesus pensou, sentiu, viveu, a gente tem que ver qual é o nosso olhar, se a gente tem compaixão, se a gente tem misericórdia daqueles que enfrentam as dificuldades que enfrentam. Uma outra baliza, acolhimento, perdão, aceitação. Notem
que Jesus o tempo todo combateu o mal. Jesus invectivou, enfrentou, desafiou o mal. Mas nunca bateu ninguém, nunca derrubou ninguém, nunca desmereceu ninguém, nunca desfez de ninguém. Porque, palavras de Jesus, eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E Jesus repete uma disputa entre pessoas: homem, quem me fez juiz entre vós nesta questão? No episódio da mulher adúltera: mulher, cadê aqueles que te condenam? Ninguém te condenou, nem eu. Nem eu te condeno. E aí eu pergunto, perante os que erram, se equivocam, os que desviam, os que perdem as estribeiras, os que se fanatizam, os que são tomados de paixões, o que é que temos para eles da parte de Jesus? É compaixão, é misericórdia? O que temos nas mãos são pedras? A nossa voz, a nossa boca, a nossa fala é canal de maldição? Nosso coração é depósito de mágoa, de tristeza, de ódio? Desprezamos os filhos de Deus por algum motivo? Queremos ou nos alegramos com a infelicidade dos filhos de Deus? Assim, uma coisa, como é que eu vou falar mal dos filhos de Deus para Deus? Como é que eu vou andar na companhia de Jesus, o excelente Filho de Deus, desprezando, maldizendo, amaldiçoando o Filho de Deus que está errado? E ainda mais sabendo que Jesus veio principalmente, basicamente, para socorrê-los. É uma pergunta que a gente faz. Nós somos mesmos delegados, policiais militares, promotores, juízes, nós temos mesmo as condições para acusar, processar, julgar e condenar as pessoas. É isso mesmo? Será que a gente vai andar assim, juntinho com Jesus, condenando, acusando? Será que vai? Porque nesse mundo polarizado, né? Esse mundo polarizado, esse mundo aí que assanhou o fundo do poço, do lago. Ah, você é isso, você é branco, você é preto, você é gordo, você é magro, seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo. Eu e Nivaldo aqui, nós usamos o mesmo shampoo. Não tem briga. Como é que a gente está diante disso? Uma outra coisa, tem uma fala de Jesus muitíssimo interessante: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como deles. Salomão, nessas figuras históricas, era um rei poderosíssimo, fabuloso, de joias, dos melhores e maiores recursos que a moda, que a indústria da época tinha. E aí Jesus compara toda a glória de Salomão com os lírios do campo e fala: os lírios do campo são mais belos. É o destaque que Jesus faz. Tem um filósofo conhecido, Immanuel Kant, que ele fala que a trindade, existe uma trindade na vida social, na vida espiritual: a beleza, o verdadeiro e o bem. A beleza, a verdadeira e o bem. Olha Chico na simplicidade de Cornélio Pires: beleza vestido a vida por princípio incontroverso, é sempre a marca de Deus na luz do universo. Como é que eu vou amar a Deus sem admirar as coisas de Deus? Como é que eu vou ficar do lado de Jesus? Aí Jesus passa diante do livro do campo.
Estou nem aí, porque vai acabar daqui uns dias. Aí passa diante do passarinho, passa diante a noite, as estrelas. Como é que eu vou seguir Jesus? Como é que eu vou estar junto com Jesus se o tempo todo ele estava onde? Nos jardins da Galileia, à beira do mar de Tiberíades, na montanha. O shopping é bonito, gente, mas não dá para ficar contemplando o shopping. Tem muitas flores artificiais bonitas, mas não tem perfume, não tem textura. E o cachorrinho? Eu fui na casa do meu filho, o cachorrinho estava preso, ele quase me derruba. E eu vi nos olhos do cachorrinho que eu sou lindo, maravilhoso, formoso, nossa que beleza. Você brincar, admirar a criação de Deus. Como é que está? A gente tem tempo. Eu tenho que estudar, tenho concursos, eu tenho que me qualificar, admirar. Você está perdendo tempo, rapaz, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Admirar, contemplar, pôr do sol, peixinho, os peixinhos, cada peixinho bonitinho. Tem um gênio que é biólogo, ele manda a foto dos peixinhos, cada peixinho bonito, rapaz. O que é que a gente está admirando? É só um comparativo, não é juízo de valor. Eu estou olhando as tatuagens de Joaquim, estou olhando o carro de Manel, estou verificando as roupas de Sebastião, estou vendo o sapato, orquídea, aqui mostrar, tinha umas feiras de orquídea, não estou vendo mais, será que está tendo? Eu estou fora do mercado, eu estou fora do mercado, né? Orquídeas, admirar, contemplar as crianças, os jovens. Quando a minha filha arrumou o primeiro namoradinho dela, ela ficou lá na varanda, lá com o namorado, ela deu tanto beijo, o beijo estalava tanto. Aí eu fiquei, eu e Rosa, nossa! Mãozinha dada, agarradinho, gente, ele saiu no sol, agarradinho. A gente tem que admirar, contemplar, ver a beleza, estar com a beleza. E a gente vive num mundo asfaltado, e aí a gente pergunta, que tempo é que você tem para a criação divina? Jesus fez o convite, mas fez a advertência. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O que é luz? Olha para você, viu? Eu sou do tempo que a luz foi embora. Não é a luz foi embora, é a energia que foi embora. Mas a luz é força. Antigamente, né, era luz e força, né? Então luz é força, luz é poder, luz é claridade, luz é saúde, luz é vigor. Andai enquanto tendes forças, tendes vigor, tendes saúde, porque quando o corpício não servir mais, lembremos-nos do chamado bom ladrão Dimas. Senhor, lembra-te de mim hoje mesmo. Qualquer momento para ressignificar a nossa vida, reorientar a nossa vida, é o momento. Não vamos esperar, porque tem hora que não dá, viu, gente? Quem gosta de Humberto de Campos, ele tem uma série longa de gente que vai adiante, agora, a hora que ele decide, chega o AVC. Aí a luz foi embora. E não adianta ligar para a CEMIG. Aí a hora que ele decide, perdeu o emprego.
Então andai enquanto tendes luz, tem força, tem vigor. Mas independente de qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas, independente de qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas, Jesus diz assim: não vos deixareis órfãos. O que é orfandade? Sem apoio, sem acompanhamento, sem proteção, sem carinho. Não vos deixareis órfãos. Levemos, gente, a certeza de que, se sentirmos, pensarmos e agirmos com alegria, paz, mansidão, compaixão, misericórdia, acolhimento, perdão, aceitação, admirando e contemplando, nós estaremos com Jesus. Ainda que no nosso comércio, ainda que na nossa empresa administrando, ainda que somente cuidando dos filhos, do esposo, do marido, da casa, estaremos com Jesus. Estaremos com Jesus. O bom é hoje. Todo mundo tranquilo, todo mundo empregado, todo mundo sorridente, todo mundo em relativa paz. Onde está, do jeito que está, conforme está, sorria. Compreenda, aceite, perdoa e admire tudo o que Deus fez. Muito obrigado a todos vocês, a casa. Deus nos ajude e vamos orar. Amado Mestre Jesus, bondoso e querido amigo das nossas vidas, felizes estamos, Senhor, pelas oportunidades que se apresentaram, pelas oportunidades que estão ao nosso dispor. Muito obrigado, Senhor, pelo que nos oferece, pelo que nos dá. Ajuda-nos, Jesus, desta feita, a aproveitar o máximo das possibilidades oferecidas. E se porventura, Senhor, lograrmos algum grau de felicidade, de conquista, de poder, de glória, em nome de Jesus, favoreça-nos, Senhor, com a partilha, com a comunhão, para que o mais cedo possível, seja este o reino de Deus. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos pelas belas palavras. Vamos então aos passos. Ailton, você apagava. Edinha, você apagava os passos.